E o Palmeiras hoje demonstrou o melhor futebol. Ah, com um a mais não importa, com 2 a mais que o dos Corinthians não conseguiu fazer gol. Então isso é evolução. O Rossi tá brincando. 2 frangos no único jogo. Frangou contra o Atlético Paranaense semana passada. Falhou contra o Vitória na eliminação da Copa do Brasil. Uma expulsão como essa, ele tocou a bola. Um pé alto para amarelo. E a arbitragem, de novo, acaba com o jogo do futebol brasileiro. E como tem talentos individuais no time do Palmeiras, né? Flávio Lopes joga muito, o Alan fez uma baita partida e o Abel, com esse resultado de 3-0, de certa forma ganha uma sobrevida com a torcida do Palmeiras. Meus amigos, olha, Flamengo tomou um chocolate do Palmeiras no Maracanã, hein? Ó, palmas ao Verdão, hein? Manos, o Palmeiras conseguiu uma vitória gigantesca no Maracanã, venceu o Flamengo com autoridade e abriu vantagem na liderança. Abel Ferreira ganhou mais moral e o Verdão mandou um recado forte aí na briga do Brasileirão. Já pro lado do Flamengo, o clima esquentou de vez, a torcida perdeu a paciência com as falhas consecutivas aí do goleiro Rossi e com o Carrascal, que em jogos importantes vem dando umas vaciladas aí, sendo expulso, deixando o time na mão. E claro que tá dando muita polêmica e muito debate aí na mídia esportiva, a gente vai conferir isso agora. Quem assistiu o jogo foi Felipe Melo, ex-jogador do Palmeiras, que enfatizou aí que fazia muito tempo que o Verdão não ganhava do Flamengo, mas disse que o rubro-negro vai ainda brigar pelo título. Enquanto tô falando aqui, o Paulinho acabou de fazer mais um gol. 3-0 Palmeiras. E é aquilo que eu falo. É aquilo que nós cobramos do Palmeiras. O melhor futebol. E o Palmeiras hoje demonstrou o melhor futebol. Ah, com 1 a mais não importa, com 2 a mais que o dos Corinthians não conseguiu fazer gol. Então isso é evolução. Jogadores que competiram, torcida que canta e vibra, e staff que sabe, conhece o time. Então parabéns pro Palmeiras por essa vitória. Parabéns, Palmeiras, por essa vitória. Que é muito importante. Tanto tempo não venci o Flamengo em Campeonato Brasileiro, né? Esse Flamengo é gigante. Esse Flamengo vai brigar por título. Não é porque teve derrota que... Esse Flamengo vai brigar por título. O Palmeiras não deu oportunidade. Depois que o Flamengo teve jogador expulso, o Palmeiras não deu oportunidade. Ah, mas antes o Palmeiras não estava passando do meio campo. Mas depois da expulsão, o Palmeiras realmente foi superior. E digo mais, eu já vi esse Palmeiras aí, com um jogador a mais, com 2 jogadores a mais. Por exemplo, contra o Corinthians, não conseguiu fazer gol. Isso mostra a evolução do Palmeiras. Evolução do Palmeiras. Tá certo? E isso é importante para um time que pensa em ser campeão. Então vai aí meu elogio. Vai meu elogio. Isso é um time campeão. Isso é postura de um time campeão. Ah, mas o jogador foi expulso, não quero saber. Já vi muitas vezes jogador ser expulso e o time não conseguir fazer gol. Tá certo? E com expulsão, com jogador a mais, mostrou a superioridade. E tem torcedor do Flamengo pegando pesado com o Rossi, hein? O Rossi tá brincando. 2 frangos no único jogo. Frangou contra o Atlético Paranaense semana passada. Falhou contra o Vitória na eliminação da Copa do Brasil. A diferença no segundo tempo. As bolas que foram no gol do Palmeiras. O Carlos Miguel pegou, salvou a bola do Paquetá, salvou a cabeçada, salvou tudo. E o Rossi tomou 2 frangos. 2 frangos. Ah, Flazoeiro, tem que ser grato, Rossi, porque ele fez o que fez em 2025. O Felipe Luiz fez o que fez em 25 e foi embora. Já o pilhado colocou a derrota na conta do juizão. Uma expulsão como essa, ele tocou a bola. Um pé alto para amarelo. E a arbitragem, de novo, acaba com o jogo do futebol brasileiro. Dá um vermelho como esse, banal, desse jeito, num lance sem violência. É um absurdo. O Carrascal foi ingênuo? Foi. Deu mole? Deu. Esse cara foi expulso em 3 jogos importantes do Flamengo na temporada. E aí, eu sempre elogio o Jardim. Eu elogio o Leonardo Jardim. Mas você insiste no Carrascal. Pra que insistir num jogador que só faz bosta desde que ele chegou no Flamengo? Desde que ele chegou no Flamengo, ele só faz bosta. Aí vem um amiguinho do Carrascal me dizer que eu não posso criticar. Só me faltava essa.
O Nilson César mandou a real, falou que esse time do Flamengo sem o Arrascaeta vai ficar complicado brigar pelo título, hein? Meus amigos, olha, Flamengo tomou um chocolate do Palmeiras no Maracanã, hein? Ó, palmas ao Verdão, hein? 3-0. Flamengo teve o Carrascal expulso, bem expulso, né? Tem que reclamar de nada. Aí o time ficou... Sem o Arrascaeta é outro time também, o Flamengo, né? Aí o time ficou nervoso demais, o Palmeiras foi lá 1-0, 2-0, 3-0, né? E não tem o que chorar. São 7 pontos a diferença, o Flamengo tem um jogo a menos. Vamos ter agora a última rodada do Brasileirão no final de semana que vem, não é verdade? Mas eu entendo que o Palmeiras abriu uma bela vantagem, hein? Uma bela vantagem, hein? E o Arrascaeta que volte logo, hein? Porque sem Arrascaeta, o nosso Mengão é outro time, hein? Parabéns ao Palmeiras! 3-0, sobrou no Maraca. Já o Ivan Moré mandou bem aí, enfatizando que o Abel ganhou uma sobrevida no Palmeiras. E como tem talentos individuais no time do Palmeiras, né? Flaco Lopes joga muito, o Alan fez uma baita partida e o Abel, com esse resultado de 3-0, de certa forma ganha uma sobrevida com a torcida do Palmeiras. Certo? E abre 7 pontos de vantagem. Será que o campeonato está definido? Será que o Flamengo, depois da volta da Copa do Mundo, tem fôlego para alcançar o Palmeiras? São perguntas que param no ar. Agora, uma consideração. O goleiro do Flamengo, Rossi, poxa, nos últimos 2 gols do Palmeiras, dava para pegar aquelas bolas, Rossi. Tá legal, não? E o paparazzi rubro-negro indignado com a quantidade de gols que o Flamengo perdeu. Segundo ele, chegava a jogar melhor que o Palmeiras em determinado momento do jogo, mesmo com um jogador a menos. E aproveitou para fazer duras críticas ao árbitro da partida, segundo ele, sempre prejudicando os times que estão brigando contra o Palmeiras. É o que eu falo pra vocês do Carrascal já tem um tempo. Jogador contratado a peso de ouro, contratado por milhões, caríssimo, muito além do valor que ele realmente, né, vale, pra acontecer isso, né? Pra ser, eu acho que poderia ser só amarelo porque não acerta, vai só na bola. Mas levantou o pé demais, assumiu o risco, e assumiu o risco com um árbitro como esse aí, que sempre tem decisão a favor do Palmeiras, você já dá toda a chance pros caras conseguirem a expulsão. Expulsaram, ele deu sopa pro azar, né? Ele quando ele assume o risco, ele dá sopa pro azar. Agora, é um absurdo, né, cara? É um absurdo. O Flamengo perde de gol, Paquetá, todo mundo perdendo gol, Paquetá, Samuel Lino, cara, o cara recebeu um presente ali. O Flamengo jogando melhor que os caras, até com um jogador a menos. O Samuel Lino recebeu um presente, cara. Recebeu um presente e não vai pra cima, quer chutar errado. Cara, é inadmissível, é inacreditável, meus amigos. Inacreditável. Agora, o árbitro que eles queriam, tá aí. É isso aí. Bem, pra fechar aqui, no dia que a CBF emite uma nota declarando guerra ao Flamengo, a arbitragem como essa aí, onde o André já era pra ter tomado cartão antes, já era pra estar expulso, uma arbitragem que dá um cartão amarelo absurdo no Paquetá, uma arbitragem que tenta prejudicar o Flamengo de todo jeito. É isso aí. Tá? Davi Oliveira Lacerda, que sempre prejudicou os times que estão brigando contra o Palmeiras, escalado. No dia que a CBF, a torcida do Flamengo tem que fazer manifestação, tem que ir pra dentro, tem que botar quente na CBF. Foi no dia que a CBF soltou a nota. Isso aí é escândalo, isso aí é esculacho, isso aí tem sacanagem. Pelo visto a torcida do Flamengo tá de saco cheio do Carrascal. Uma partida pra esquecer, tá? 3-0 Palmeiras, mas o culpado tem nome e sobrenome, Jorge Carrascal. E eu quero saber se a diretoria vai cobrar como se deve o Carrascal pela 3ª expulsão só nessa temporada. Expulsão infantil, foi expulso na Supercopa, foi expulso contra o Fluminense e agora contra o Flamengo, agora contra o Palmeiras. O Flamengo dominava a partida e o Carrascal destruiu toda a estratégia de jogo do Flamengo. A culpa dessa derrota está toda no colo do Carrascal. E ele precisa ser cobrado. É inadmissível. Inadmissível. Bom, que sabemos que essa derrota aí colocou muita pressão lá no Flamengo. A gente pôde ver que a torcida já perdeu a paciência com o Jorge Carrascal e também com o goleiro Rossi, que teve uma atuação muito criticada. Mas você acha que eles foram os culpados dessa derrota ou o problema vai muito além disso? Deixa sua opinião aí no campo de comentários, que o debate vai pegar fogo, esse jogo ainda vai dar muito o que falar. Se assistiu até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar o nosso trabalho. Eu vejo vocês em um próximo vídeo, um grande abraço.